Olá, vamos dar início agora no nosso módulo 4 do nosso treinamento NR11 Operadores de Empilhadeira. Aula 1, Estabilidade e Centro de Carga. Estabilidade frontal. Todos vocês já conhecem gangorra. Todos nós já brincamos de gangorra na nossa infância. Ou continuamos brincando com esta gangorra com os nossos filhos. Eu preciso de fazer uma comparação com a gangorra e com a empilhadeira, para vocês entenderem a capacidade da carga do equipamento. Então, na gangorra, eu tenho um ponto de equilíbrio. Na gangorra, este meu ponto de equilíbrio é no centro da nossa gangorra. Aí eu tenho um contrapeso de 100 kg com uma carga de 100 kg. Ela para no meio, ela estabiliza. Quando éramos pequenos, a variação de quem era mais pesado segurava o peso da gangorra. E a gente fazia o contrapeso com as pernas, fazia a movimentação da gangorra com as pernas. Somente para nós termos a compreensão de como vai ser feito o contrapeso da empilhadeira. Então a gangorra está explicada, no ponto de equilíbrio, no centro, e agora nós vamos para a empilhadeira. Empilhadeira. Eu vou ter um ponto de equilíbrio. O que eu vou fazer com este ponto de equilíbrio que estaria no centro da gangorra? Na empilhadeira, eu vou alterar o ponto de equilíbrio. Ele não vai ficar no meio. Eu vou trazer este ponto de equilíbrio. Mais para frente, para mim ter um contrapeso de 100 kg com uma carga dobrada. Eu tenho 100 kg mais 100 kg. Quando eu consigo alterar esse ponto de equilíbrio, eu preciso de um contrapeso menor. Na empilhadeira, eu preciso de carregar 2.500 kg. Estou falando uma média que as empilhadeiras carregam. Então, eu carrego aqui 2.500 kg. Eu precisaria, se fosse no mesmo sistema da gangorra, colocar 2.500 kg nesse contrapeso. Ficaria muito difícil, ficaria um equipamento muito pesado. Então eu altero, eu mexo neste ponto de equilíbrio, aproximo esse ponto de equilíbrio mais para a frente da empilhadeira e uso de contrapeso, motor, bateria e coloco mais no fundo uma barra um pouco mais maciça para mim conseguir elevar a minha carga desejada de 2.500 kg. Se a empilhadeira for aquelas maiores de óleo a diesel, que tem uma capacidade melhor, eu vou ter o mesmo ponto de equilíbrio, só que aqui eu tenho uma estrutura da empilhadeira num tamanho maior. Compreenderam? O nosso ponto de equilíbrio está na barra, na torre. Então, a torre da empilhadeira vai ser aonde vai estar o nosso ponto de equilíbrio. Correto, pessoal? E isso vai nos dar a nossa capacidade de carga. Conforme eu tenho um conjunto de equipamento carregado atrás, dando um lastro para mim de peso atrás, eu vou ter uma capacidade de carregamento na frente. Basicamente, a maioria das empilhadeiras, ela vai conseguir me carregar uma média de 2.500 kg no garfo. Aí vocês vão entender esta variação que existe do centro de carga. Altura, posicionamento de carga. Eu tenho um ponto de equilíbrio que me dá uma carga de carregamento conforme um contrapeso. Eu tenho um equipamento com capacidade de 2.500 kg e tenho a sua carga. Dentro da sua carga, eu tenho uma variação de tamanhos. Caixas diferentes, equipamentos diferentes. Ela pesando mais de um lado, mais para outro, eu vou ter dificuldade de elevação do meu equipamento. Da minha colocação desse material em cima da guarda de um caminhão, a retirada de um caminhão. Então eu tenho que pensar no centro da carga. Se eu tenho uma caixa de 1 metro, meu centro de carga é fazer a divisão de 50 centímetros para cada lado, eu voltar ao ponto zero, o ponto de equilíbrio zero, o meio. Desde que esse equipamento dentro da caixa não esteja tendo variação de peso.
é o centro da carga de 50 centímetros. Se ela estiver centralizada nos meus 50 centímetros, eu consigo erguer a minha carga com 2.500 quilos. Se eu tiver uma alteração nesse centro da carga, se eu tiver esta variação, vamos dizer assim, essa mercadoria estiver mais peso para este lado, saindo desta posição, eu vou alterar no meu peso de capacidade de carga. Senão, a minha mercadoria vai tombar para frente. Alterando esta carga, ela saindo do centro da carga, o que pode acontecer com o meu equipamento? Ele pode ter um levantamento, ela pode elevar, a carga pode erguer. Por que isso? Porque ela ergue, porque ela tem esse movimento, porque aconteceu essa elevação no pneu traseiro. Por caso foi mexido no meu centro da carga. A carga está mais pesada. Então, o meu contrapeso não está ideal. A carga não está ideal. Aqui ele está com um contrapeso, está saindo no centro de carga com 70 centímetros. Eu estava carregando uma carga, a carga é de 2.500 quilos, mas ela estava com diferença no meu centro de carga. Em vez de estar centralizada no meio, a caixa de 1 metro, ela estava 30 centímetros sobre o peso maior e 70 centímetros ela estava com uma carga menor. E aí eu fui elevar o meu equipamento e ele ergueu minha roda traseira. O que aconteceu? Como eu comentei, lastro, a minha base, o meu contrapeso está menor do que a carga que eu estou fazendo. O que aconteceu? A minha carga caiu. Ele elevou a minha carga para o chão. Ergueu minha roda traseira. Então eu vou ter uma nova capacidade de carga do meu equipamento. O meu equipamento, quando eu carrego uma mercadoria com o centro da carga diferenciado, eu vou perder a minha capacidade de elevação. Como que eu teria que pegar esta caixa, esta mercadoria, para me conseguir levantar dentro da minha capacidade do meu equipamento? Tem como? Eu tenho que conhecer esse centro de carga. Muitas caixas vêm com uma denominação especificando o centro de carga. Eu teria que pegar a minha empilhadeira e entrar por este lado. Eu entro pelo lado ao contrário do centro da carga. Aí ela estaria com o centro da carga, o meu centro de carga estaria com 30 centímetros. Aí eu conseguiria carregar. Gráfico de capacidade de carga. Então, conforme se mexe nesse centro de carga, ó, isso aqui é só um exemplo, pessoal. Um centro de carga de 50 centímetros. A minha capacidade de carga é 2.500 quilos. Se ele cair para 60 centímetros, a minha capacidade de carga seria 2.250 quilos. Se fosse 70 centímetros, a minha capacidade seria 2.000 quilos. Se fosse 80 centímetros, a minha capacidade seria 1.750. Se fosse 90 centímetros, a minha capacidade seria 1.500. Se fosse 100, a minha capacidade da minha empilhadeira, ela teria 1.250 quilos de carga. A minha empilhadeira, ela está lá, ela tem a capacidade, ela marca lá 2.500 quilos. Mas dependendo do meu centro de carga, eu não consigo levar esta capacidade. Todas as empilhadeiras, todos os equipamentos, ela vai ter esta referência. Essa daqui é de uma máquina Nissan, eu peguei o exemplo somente para mostrar para vocês. Os 50 centímetros lá seria 500, seria em milímetro. Então, 500 milímetros, 2.500 quilos. 600 milímetros, 2.320 quilos. 700 milímetros, 2.100 quilos. Todo o equipamento vai ter que ter esta placa de indicação para a gente saber esta diferenciação do centro de carga do equipamento.